E agora vamos falar sobre a endorfina. Seja feliz sem dor. Endorfina, você lembra logo? Exercício físico, não é? A endorfina é um hormônio do prazer. Produz energia psíquica e também física. A endorfina é um analgésico natural. Ajuda a memória, ajuda o humor, aumenta a disposição física e mental, melhora o sistema imunológico, alivia dores, melhora a concentração. Você já foi num médico e você reclamou que estava assim com o corpo fadigado ou você estava cansado e o médico falou, vai fazer exercício físico, vai fazer exercício físico. Porque o exercício físico, nossa, ele é maravilhoso para uma série de benefícios, mas como nós estamos falando agora de neurotransmissores, a endorfina, o exercício físico aumenta a produção de endorfina e você se sente muito bem. Então, além de toda a parte circulatória do organismo, além de toda a parte da musculatura que também precisa de exercício, além de tudo, o exercício físico aumenta a produção também desse neurotransmissor que vai fazer você se sentir melhor, vai fazer uma pessoa sair de um quadro depressivo, de um quadro de tristeza, de desânimo, ok? Então a endorfina, ela pertence às morfinas naturais do corpo. É um tipo de hormônio analgésico que interfere na maneira como o sistema nervoso entende e sente as dores. Sabe aquela sensação de bem-estar depois de um exercício físico? Ah, sim, é a endorfina que está aí atuando no seu organismo. Então, de acordo com as pesquisas, comer alguns alimentos picantes também é uma forma de ativar a endorfina no seu organismo, o que induz a uma sensação de felicidade. As endorfinas também amenizam tensão, regula algumas funções do sistema nervoso vegetativo, como contrações da parede intestinal. Olha quantos benefícios a endorfina produz, não é? E aí vem a questão também, que tem a ver endorfina com a fibromialgia. De acordo com o Dr. Nelson Anunciato, que é um neurocientista, uma pessoa que sofre de fibromialgia, ela pode estar passando por uma deficiência de endorfina. Sim, é um posicionamento de um neurocientista, mas que tem tudo a ver, faz todo sentido, né? Então, como é que eu posso produzir endorfina no meu dia a dia de uma forma simples, natural? Como que eu posso fazer isso? Através de atividades físicas, dar muitas risadas, gargalhadas, fazer o bem a si mesmo, fazer o bem ao próximo, participar de ações voluntárias, contribuir com causas sociais, fazer o bem para o outro, ver o outro feliz, campanhas para alimentar, para alimentar e agasalhar pessoas, entre vários outros. Tudo isso ajuda a aumentar a produção de endorfina no seu organismo. Então, quando a gente proporciona bem-estar para o outro, também nós estamos tendo essa sensação de bem-estar, porque o nosso organismo ele faz essa produção de forma natural, ok? Então, nós sabemos que existem outros tipos de neurotransmissores, além desses 4 que eu passei para vocês, né? Falando da dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Tem vários outros, mas eu trouxe esses que são para a gente trabalhar um resumo, né? De uma forma mais focada. Mas nós temos também a acetilcolina, que está totalmente envolvido em muitos comportamentos, dentre eles aprendizado, memória, atenção. Vários testes feitos em animais revelaram que o bloqueio da liberação desse neurotransmissor é responsável pelo déficit desses aspectos cognitivos. Então, a falta de acetilcolina, que é um outro neurotransmissor, também tem ligação, né, com a questão da memória, com a questão da atenção, né? Quantas pessoas sofrem aí com déficit de atenção. Então, existem esses estudos que mostram a ligação, a falta, né, da acetilcolina ligado à memória e atenção. Okay? Aí existe também a noradrenalina, que é um outro neurotransmissor envolvido em diversos aspectos como humor, atenção, alerta, aprendizado, memória, excitação mental e física. Também está relacionado com a transmissão do sistema nervoso autônomo simpático
e sua sinalização, né, da origem à dilatação de brônquios, vasos sanguíneos, pupilas, aumento de batimentos cardíacos, entre outros. Então, nós precisamos ter uma noção, né, de como funciona isso tudo dentro do nosso cérebro, que isso é importante. Conhecimento liberta, então faz muita diferença, né, você ter conhecimento disso. E precisamos ter uma atenção para o seguinte, ok? Cortisol e adrenalina são também hormônios, né? Então, o cortisol é o hormônio do sinal de alerta, ok? Cortisol em excesso altera o humor. Precisamos do cortisol no nosso organismo, porém, não em excesso, ok? Tudo em excesso, a gente sabe que aquilo que cura também mata, depende da dose, não é? Então, nós temos o cortisol e a adrenalina, que também são hormônios. A adrenalina é o hormônio que, quando você está em estado de alerta pela liberação do cortisol, ele te coloca em prontidão para lutar ou correr. Porque o seu cérebro, ele entende que você está sob ameaça. E sobre esse assunto, nós vamos continuar, você vai ver mais à frente. Eu vou estar falando com você sobre essa reação, né, do nosso organismo, falando sobre a amígdala também, essa reação. Eu estou na frente de um bandido com arma na cabeça, né? Uma pessoa mesmo que ela queira prever, ela nunca sabe. Mas naquele momento existe um descontrole, né? Um caçador, ele saía para caçar. Então ali ele encontrava com urso, encontrava com leão, ele tinha duas situações, ou ele matava ou ele morria. Imagina a reação do organismo, no organismo, né, que vinha em decorrência do pensamento acelerado desse caçador. O que eu faço? Né? Então, naturalmente, a mente dele dava um comando para o cérebro, que dava um comando para a suprarrenal para aumentar a produção de cortisol e adrenalina. É o medo que vem, aquele medo repentino, né? É isso. Então, o cérebro entende que ele está sob ameaça, né? E isso faz com que o organismo pausa o crescimento e cura. Então, a pessoa acaba com muito excesso, né, de cortisol e adrenalina no corpo, ele acaba tendo problema de aprendizado. No caso de crianças, pode ficar doente, provoca um estresse tóxico muito grande. Então, tudo nós precisamos de buscar equilíbrio, né? Então, por exemplo, aí você pergunta assim, Mônica, quando é que acontece isso de haver assim, disparo de cortisol e adrenalina? Pode me dar alguns exemplos, né? Quando acontece? Bem, quando alguém invade a sua privacidade, por exemplo, e isso te deixa angustiado, chocado. Quando alguém grita com você, né? Alguém grita, imagina, uma criança, né? Tem criança que os pais, né, criam a base dos berros, né? Só na base da pressão. E xinga, e briga, e tá, e aquela coisa. Aquela criança já fica o tempo inteiro naquele estado de alerta, estado de medo, de ameaça, né? Fora as agressões. Então a criança fica naquele ambiente de medo. Imagina a quantidade de disparos de cortisol e adrenalina que não surge no organismo dessa criança, porque ela entra naquele aspecto de medo, a mente manda comando para o cérebro e acontece isso tudo. Então, brigas de pessoas que estão ao nosso redor, sim, aumenta a produção, dispara, né? Aumenta a produção de cortisol e adrenalina. Relacionamentos familiares conflituosos, quando alguém te ameaça, pressões, sabe aquela pressão no ambiente de trabalho, aquele negócio que você não está aguentando mais, que você está sendo pressionado, aumenta também. Então, fisicamente, o seu corpo entra em estado de alerta e, em consequência, a pressão arterial aumenta também, maximiza o fluxo sanguíneo para braços, para pernas, para que o corpo tenha condições de lutar ou fugir. E aí acontece essa reação em todo o organismo. Mônica, quando a pessoa que tem síndrome do pânico, que é o que aconteceu comigo, não tem essa sensação? Tem essa sensação, sim. É uma sensação de estresse. Então, o cortisol tem a ver com estresse. Então, você pode, sim, ficar muito atento aos níveis de cortisol em seu organismo. Atente-se aos níveis de cortisol em seu organismo. Ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que estão localizadas acima dos rins, como eu já comentei anteriormente.
E a função do cortisol é ajudar o seu organismo a controlar o estresse, reduz inflamações, contribui para o funcionamento do sistema imunológico, para manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim também como a pressão arterial. Então, os efeitos desse hormônio, do cortisol, podem interferir muito mais na sua vida do que você pensa. Às vezes você está achando, ah não, Mônica, isso aí não, o cortisol interfere na minha vida? Sim. Então o cortisol, ele é essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico. Sim. Em doses equilibradas, ele é excelente para o funcionamento do sistema imunológico. Também é conhecido como hormônio do estresse, mas quando nós nos estressamos, nós costumamos liberar uma quantidade acima do normal de cortisol. Nós liberamos acima do normal em nosso organismo. E aí resulta, sim, consequências muito prejudiciais para o nosso organismo. E até tem ligação com o aparecimento da fibromialgia, ok? Mas o que, Mônica, que acontece quando o meu organismo produz excessivamente cortisol? Você vai observar que você vai ter aumento de peso. Aumenta o peso. Quanto mais cortisol, mais aumenta o peso. Então, como a glândula suprarrenal, ela está envolvida no metabolismo da glicose, ela está envolvida no metabolismo do humor, uma grande quantidade de cortisol pode fazer com que uma pessoa tenha vontade incontrolável de comer doce, ok? Muito mesmo. E aí você acaba comendo em excesso, fica aquele desejo de comer em excesso. Por quê? Porque a glândula suprarrenal está envolvida no metabolismo da glicose. E aí o peso aumenta, ok? Então, mais o que? O que eu posso saber sobre cortisol de uma forma mais resumida e simples que vai me ajudar no dia a dia, né? O cortisol, ele pode originar sinais, pode aparecer sintomas no seu organismo de excesso de cortisol quando você tem dificuldades para dormir, quando perde muita massa muscular, quando você sente também aumento do peso, aumento das chances de osteoporose, dificuldade para aprender, irritabilidade, infecções recorrentes, baixo crescimento, diminuição do testosterona. Também lapsos de memória podem acontecer, aumento de sede, muita mais frequência em urinar, diminuição do apetite sexual, menstruação irregular. O cortisol alto, ele também pode indicar uma doença chamada síndrome de Cushing, que gera sintomas como aumento rápido do peso, como acúmulo de gordura na região abdominal, queda de cabelo e pele muito oleosa. E o cortisol baixo, quando ele está baixo, ele pode originar o quê? Sintomas do cortisol baixo. Ele pode originar fadiga, depressão, cansaço, fraqueza, desejo contínuo de comer doce. Então, o cortisol baixo, ele também pode indicar que a pessoa tem doença de Addison, que gera sintomas como dor abdominal, fraqueza. Também pode gerar emagrecimento, manchas na pele e tonturas, principalmente a levantar, ok? Então, na verdade, nós precisamos do cortisol em equilíbrio, ok? Você pode sim controlar naturalmente o excesso de cortisol no sangue com bons hábitos diários. Como eu faço para controlar com bons hábitos? Utilizando um ótimo remédio caseiro que se chama inhame. Sim, o inhame é um remédio natural. Fazendo exercício físico todos os dias, pelo menos 30 minutos. Uma alimentação saudável. Aumento de consumo da vitamina C. Reduz o uso da cafeína, aquela coisa de tomar café o dia inteiro. Café é muito gostoso, eu também gosto de café. Mas dosa, para que você não fique o dia todo consumindo cafeína. Então, se necessário,
você poderá baixar o cortisol alto com remédios também prescritos por médico. Se precisar, você tem a seu dispor remédios que podem fazer isso. Agora eu quero falar com você sobre o exame do cortisol. Porque você pode pensar, Mônica, como é que eu sei que o meu cortisol está alto, está baixo? Como é que eu sei se está equilibrado? Você pode sim solicitar ao seu clínico, ao seu médico, um exame, um pedido de um exame do cortisol. Esse exame, ele está indicado para avaliar, né, esses níveis, para te deixar aí tranquilo. Pode ser feito através de uma amostra de sangue, de urina ou da saliva. E você pode verificar, através desses exames, os valores de referência dos níveis de cortisol, se está tudo bem com você, para você ficar tranquilo, ok? Então vamos lá. Agora eu quero falar com você sobre adrenalina. Sim, falei sobre cortisol, agora sobre adrenalina. Ela está presente no cérebro como um elemento da cadeia metabólica dos neurotransmissores. Sim, a adrenalina, conhecida como epinefrina, é um hormônio liberado na corrente sanguínea que tem a função de manter o corpo alerta para situações de emoções fortes, de estresse, como luta, fuga, excitação, medo, tudo isso. A adrenalina, produzida pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, localizada acima dos rins, que produzem também outros hormônios como cortisol, aldosterona, andrógenos, noradrenalina, dopamina, tudo isso, né, que são hormônios importantes para o metabolismo do organismo e composição da circulação sanguínea. Como forma de estimular o corpo para que ele consiga reagir de forma mais rápida às situações, alguns dos principais efeitos da adrenalina você pode observar no seu organismo. Por exemplo, aumenta a pressão arterial, acelera o fluxo de sangue para os músculos, aumenta batimentos cardíacos, ativa o cérebro, deixando o cérebro mais alerta, com reações mais rápidas, estimula a memória, acelera a frequência da respiração, abre os brônquios pulmonares, dilata, né, você pode observar o dilatar das pupilas, facilitando a visão para ambientes muito escuros, estimula a produção de energia extra para a transformação do glicogênio, gordura nos açúcares, diminui a digestão e a produção de secreções pelo trato digestivo para poupar energia e aumenta a produção de suor. Tudo isso são sinais, né? São sintomas. E como é que funciona a produção de adrenalina no organismo? Ela é estimulada sempre que há situações como antes de momentos importantes, como a realização de uma prova, uma entrevista, sabe aquele momento? Eu estou ali na expectativa, eu estou tensa. Prática de esportes também, principalmente esportes radicais. Aqueles esportes, vou pular de big jump, escalar, né? Vou escalar, vou saltar, vou pular de paraquedas. Pensa, esportes radicais. Também, né? Ela é estimulada, você estimula a produção de adrenalina no seu cérebro. Então, medo de algo, né? Para que o corpo esteja preparado para lutar ou fugir, vem aquele medo de alguma coisa, assim como eu dei o exemplo anterior, nos vídeos anteriores, sobre um homem que sai para caçar, né? Ele está ali de frente para o leão, ele mata, ele morre. Imagina naquele momento o disparo de adrenalina no corpo dele. Então, quando também há uma queda de açúcar no sangue, para estimular a transformação de gordura e glicogênio em glicose, também é estimulada, né? A produção de adrenalina também serve para situações estressantes. Cada vez que você tem uma situação de estresse, muito nervosismo, você também aumenta a produção de dopamina. Então, por exemplo, uma pessoa que está constantemente estressada, ela vive com altos níveis de adrenalina no organismo dela, porque o seu organismo está sempre em estado de alerta, Então, essa ativação repetidamente dos mecanismos de reação do corpo fazem com que haja um maior risco
no desenvolvimento de pressão alta. Sim. Risco de arritmias cardíacas, doenças cardiovasculares, além da maior chance de se adquirir doenças autoimunes, endócrinas, neurológicas, psiquiátricas, enfim. E aí, quando é que ocorrem descargas de adrenalina no corpo? Elas acontecem quando as glândulas suprarrenais secretam uma quantidade excessiva de adrenalina no corpo. Então, acontece sim, muita adrenalina, as glândulas suprarrenais, pum, disparam, ok? Então, essas descargas geralmente acontecem em resposta a um pico de grande quantidade de estresse, de grande quantidade de ansiedade, ok? Quando ocorrem descargas de adrenalina no corpo, o nosso corpo, ele fica vulnerável, né? Vulnerável para aparecimento de outros problemas. Então, a sua síntese e liberação não são controladas pela vontade, não. O organismo faz de maneira autônoma. No entanto, existem situações e estímulos específicos que provocam uma liberação muito brusca. Isso é o que chamamos de descargas de adrenalina. Quando as descargas de adrenalina acontecem dentro do nosso organismo, os seus efeitos, eles aparecem com grande intensidade. E esses efeitos geralmente são desagradáveis para aqueles que sofrem e são semelhantes ao de um ataque cardíaco. São semelhantes a um ataque de pânico. A pessoa fica achando que está morrendo. Estou morrendo. Ela não... Enfim, e aí vem aquela sensação terrível. Eu posso dizer muito bem o que representa isso, porque eu já senti na pele, devido ao problema da síndrome do pânico crônica que eu tive por muitos anos, ok? Então, o que é necessário você fazer? Cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, para que você possa viver mais e melhor. As descargas de adrenalina de maneira abrupta, né, ali intensa, elas são acompanhadas de angústia, de irritabilidade, de tensão, de inquietação, tudo isso. E aí vem uma pergunta, né? Quando é que a adrenalina ela é usada como um medicamento no nosso corpo? Quando é? Como eu sempre digo, aquilo pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Depende da dose. Uma planta pode ser uma dose, pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Tudo depende da dose, ok? Então, quando a adrenalina pode ser usada como medicamento? Os efeitos da adrenalina podem ser utilizados pela aplicação de sua forma sintética no organismo. Então, dessa forma, a substância também é um remédio com potente efeito antiasmático, vasopressor e estimulante cardíaco, que pode ser usado em situações de emergência ou em UTI, como para tratar uma reação anafilática, para estimular os níveis de pressão, tudo isso, ok? Então, esse medicamento, ele está presente em ambientes hospitalares, naturalmente, ou pode ser transportado também por pessoas que apresentam elevado risco de uma reação alérgica grave. Então, nós sabemos que a adrenalina também pode ser usada em dosagens, né, como medicamento. E eu quero te deixar agora um alerta, tá? Um alerta, resumindo isso que eu trouxe agora para vocês, né? Um pouco do funcionamento do seu cérebro, hormônio, neurotransmissores, enfim. Atenção, perigo. Você precisa se afastar de pessoas que produzem caca. O que é caca? Cortisol e adrenalina. Sim, afaste-se dessas pessoas de mau humor, que reclamam da vida o tempo inteiro, que só fica murmurando. Não. Porque nós sabemos que enquanto nós estamos vivos, nós temos vida, nós temos saúde. Eu tenho um problema de saúde aqui e ali, mas você está vivo, então você trata, cuida. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos realizar muitas coisas. Então não fique perto de pessoas que fiquem murmurando. Porque essas pessoas vão aumentar em você a produção de cortisol e adrenalina. Caca, ok? Resumindo, para que você tenha mente e corpo saudável, produza menos caca, que é cortisol e adrenalina, e produza mais dose, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina.
Então guarda isso, tá? Guarda isso. Menos caca e mais dose, menos caca e mais dose. E fique perto de pessoas que vão te ajudar a produzir dose, que é o quarteto da felicidade. Nós sabemos que corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. E eu quero falar com você sobre isso no próximo vídeo aula. Um grande abraço, me encontra daqui a pouco.